Olá, boa noite família, tudo bem? Desde já eu agradeço a Deus por essa oportunidade e venho humildemente pedir licença para entrar na sua casa, para compartilhar algo com a sua vida da parte de Deus. Amém? Hoje nós queremos agradecer de uma forma toda especial, principalmente pela vida de cada irmão que aí está, cada irmão, cada irmã. E quero orar para nós começarmos, amém? Por um momento eu peço que você feche os olhos, se possível, curve a cabeça. Que haja uma desconexão de todo o pensamento, que haja uma repreensão de todo o espírito de dispersão, de inquietação, todo o espírito de euforia seja repreendido em nome de Jesus. Que a partir de agora comece a haver calmaria dentro do seu coração. Que os pensamentos comecem a se alinhar. Que comece a haver ordem, organização. Que uma paz que excede todo o entendimento comece a brotar dentro do seu coração. Que haja uma desconexão com esse mundo natural e que possamos acessar o mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela vida dos irmãos e das irmãs que estão vendo e assistindo esse vídeo agora. Muito obrigado, Senhor. Pai, dai-me sabedoria para compartilhar e transmitir aquilo que o Senhor tem. Que o teu Espírito tenha liberdade e que eu tenha ousadia, Senhor, dada pelo teu Espírito para fixar e cravar a mensagem que o Senhor tem para essa noite. Em nome de Jesus, que os corações possam ser terras frutíferas e produzam 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá, glória a Deus. Então, primeiramente, nós vamos partir de um texto muito conhecido. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por quê? Porque em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver que existe uma palavra chamada reino sacerdotal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se nós fôssemos partir do âmbito natural, que é a ciência explica muitas coisas, certo? E uma das explicações da ciência diz que você e eu fazemos parte de um reino chamado reino animal. Existem 5 reinos segundo a ciência: o reino animal, o reino vegetal, o reino dos fungos, o reino dos protistas e o reino dos moneras. São 5 reinos segundo a ciência. E o ser humano faz parte do reino animal. A ciência diz que o ser humano evoluiu dos macacos, mas uma ova, tá? Eu não evoluí de nenhum macaco, a minha mãe não é uma macaca e o meu pai não é um macaco, amém? Então, nós vamos partir de um fundamento eterno, a palavra de Deus. Porque se nós fôssemos partir da ciência, que fala sobre fatos, nós iríamos nos encaixar em um reino animal. A ciência diz que o ser humano é um animal racional. Não, então Deus me fala na sua palavra, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que eu e você fazemos parte de um reino sacerdotal. O que é um sacerdote? Sacerdote está lá em Hebreus, capítulo 5. Fique à vontade para ver o que é um sacerdote, tá? Porque hoje a ministração, a palavra a ser compartilhada é outra.
Eu tenho certeza que você vai amar essa palavra. Aleluia. Então, a palavra que nós temos para essa noite, para início, já foi 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora nós vamos para Mateus 22. Mateus 22. Vou procurar aqui o livro de Mateus, o Evangelho. Nós vamos para Mateus 22, fala-se de um banquete de casamento. Porém, nós vamos ficar com o versículo 14, para nós termos esse fundamento que nós vamos falar de 2 tipos de pessoas hoje. Amém? O versículo 14 diz assim: Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém. Como assim? Nós vamos esclarecer algumas coisas, vamos começar a ver algumas coisas de uma forma espiritual e mais ampla. Muitos conhecem esse versículo, porém a profundidade dele é bem maior do que aquilo que nós pensamos. Por quê? Quando nós lemos muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, nós pensamos que as pessoas que Deus chama são poucos que Ele escolhe. Então Ele chama muitos e escolhe poucos. Esse é o entendimento humano. Por quê? Porque nós vamos entender agora o que é chamado. Chamado, o significado da palavra chamado significa chamar ou convocar. Então, uma pessoa que é chamada, ela foi convocada a algo ou a algum lugar. Então, o primeiro chamado que Deus faz à humanidade está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Nós temos que ter fundamento para falar daquilo, para podermos ter, vamos dizer, respaldo naquilo que falamos, amém? Então, o primeiro chamado que Deus faz à humanidade, Adão, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Aonde você está? Quando Deus chama o homem, aonde você está? E algumas traduções diz: E Deus chamou Adão. Adão simboliza a humanidade. A humanidade, ela caiu da presença de Deus. Ela se desconectou. E quando ela se desconecta, há um rompimento e uma morte espiritual. Então o homem não morreu fisicamente, morreu espiritualmente. E Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia onde Adão estava. Então por que ele pergunta: Adão, aonde você está? Porque Adão não era para estar ali. Deus não tinha colocado Adão naquele lugar que ele se encontrava. Deus tinha colocado ele no centro do jardim para governar o jardim, para sujeitar a terra. E quando Adão peca, ele sai do lugar que Deus coloca e agora vai se esconder. Porque Adão pecou e o pecado traz vergonha. Então Adão teve medo de Deus. Amém? Então o primeiro chamado que Deus faz ao homem é onde tu estás. Então Deus tem um chamado na tua vida e na minha. Amém? Então, chamado nós associamos com serviço. Deus tem um chamado na tua vida. Quer dizer que tu vai trabalhar para Deus. Não. O primeiro chamado que Deus faz para o homem é: aonde tu estás, filho? Aonde tu estás, filha? Por quê? Quando Deus nos chama, Ele quer nos colocar de novo no centro da sua vontade, para sermos um com Ele. Por quê? Porque quando nós somos um com Ele, todas as coisas vão cooperar para o bem. Todas as coisas. Então Ele quer nos restaurar no princípio, na origem. Qual é essa origem? Ser um com Ele. Como? Através do seu Espírito. Amém? Então o homem, ele se desconecta de Deus e morre. Morre uma morte física? Não. Espiritual. Muito mais perigosa do que a física. Então nós já sabemos o que é chamado. Chamado é uma convocação. Tá? E Deus tem um chamado para a sua vida. Qual é? O primeiro chamado é onde você está. Por quê? Porque no lugar que você se encontra pode ser um lugar de morte. O que é um lugar de morte? É fora da comunhão com o Espírito de Deus. Porque só há vida nele. Sem ele existe uma existência, não uma vida. Tá?
Então agora nós vamos para a palavra escolhido. Essa é o néctar da babosa. Por quê? Porque nós entendemos no versículo de Mateus 22, versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que é um escolhido? Escolhido é um homem separado por Deus, que tem uma missão a ser cumprida. Então, quando nós lemos esse versículo, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não quer dizer que Deus chamou muitos e escolheu poucos. Não. Quer dizer que muitos foram chamados por Deus. Agora, um escolhido de Deus, ele foi enviado por Deus. Ele não se encaixa naqueles que são chamados. Porque tem pessoas no mundo que vão aprender a amar a Deus. Como? Através da sua vida. Amém? Porque você, como eu, nós somos escolhidos de Deus. Para quê? Para proclamar o seu evangelho. Amém? Mas como assim? Como assim? Aí nós vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu nele. Algumas traduções falam em Cristo. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amém? Então, Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que ele nos amou e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, você e eu fomos escolhidos antes que o mundo existisse. Por isso que nós temos que ter fundamento para falar disso, porque a ciência vai falar que você e eu, nós nascemos de um ato dos nossos pais, um ato que gerou nós, que nos gerou. Porém, a palavra diz que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Então quer dizer que eu fui gerado nele. E eu vou falar uma coisa para você que vai te chocar. Muito, muito importante. Você não é desse mundo. Ah, como assim? Eu sou um ET? Não. Não, você não é um ET. Você é um filho de Deus que veio para a Terra para cumprir um propósito. O que é um propósito? O propósito é a missão que Deus te deu. Porque você não é apenas chamado por Deus. Você é um escolhido de Deus para cumprir um propósito na Terra. E quando Jesus decide se entregar por mim e por você, ele deixou os escolhidos, que somos nós, sem escolha. Tem pessoas que vão aprender a amar a Deus. Tem pessoas que já foram enviados com esse propósito de que? De amar a Deus, de aprender a amar a Deus. Mas como? Pela sua palavra, pelas pessoas que pregam o evangelho, pelo seu espírito. Amém? E como os escolhidos não têm escolha, como assim eu não tenho escolha? Sim, você e eu não temos escolhas. Por quê? Porque ele nos escolheu. Aí nós vamos pegar mais um texto para fixar essa palavra no seu coração, assim como está sendo fixada no meu. Porque depois que eu entendi isso, eu parei de correr atrás de coisas passageiras, porque tudo que nós vemos passa. Seja carro, seja casa, seja dinheiro, tudo passa. Tudo um dia vai se deteriorar e vai ser destruído num período de tempo. Agora, as coisas eternas, elas são para sempre. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é eterna. Então, ela vai ser para sempre. Então, se eu tiver o meu fundamento estabelecido na rocha, na palavra, eternamente eu serei feliz com o Senhor. Amém? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Nós temos um propósito a ser cumprido nessa terra, propósito esse que o Senhor nos deu, nos enviou para cumprir e assim concluir a missão que Deus
e assim concluir a missão que Deus nos deu. Então, só para nós fixarmos mais, nós vamos em João, capítulo 15, versículo 16 e versículo 19. Diz assim: vocês não me escolheram. Jesus falando para os seus discípulos, tá? Vocês não me escolheram. Jesus falando, eu escolhi a vós. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João capítulo 15, versículo 19. Agora, o mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Como assim? Nós não fazemos parte do mundo por quê? Porque nós não viemos do mundo, nós viemos do Senhor. Amém? E diz assim, eu os escolhi para que não mais permaneçam no mundo, e por isso o mundo os odeia. Então nós vamos perceber que todas aquelas pessoas que falam em nome de Jesus, que são discípulos de Jesus, quer dizer, tem muitas pessoas que falam em nome de Jesus, mas não têm comunhão com o seu Espírito, amém? Então nós vamos agora diminuir essas pessoas. Os seus discípulos, todos os seus discípulos serão odiados pelo mundo. Como assim? Porque existe um sistema no mundo e esse sistema ele é corrompido, é um sistema diabólico. Sabe como? Porque o príncipe desse mundo é Satanás. Então, sabendo que o príncipe desse mundo é Satanás, nós vamos de encontro contra o sistema desse mundo. Por quê? Porque nós trabalhamos a vida toda para ter dinheiro e conseguir bens e ter uma vida estável. Quando nós gastamos a nossa vida trabalhando para ter o dinheiro, depois nós vamos ter que gastar o dinheiro para tentar recuperar a nossa vida de volta. Por quê? Porque nós vamos estar cheios de problemas, cheios de doenças, porque nós excedimos aquilo que deveríamos fazer. Nós estudamos demais, nós trabalhamos demais, nós nos desgastamos demais. Eu não estou falando que isso é errado, tá, pessoal? Mas existe uma medida para isso. A pessoa você passar horas e horas, dias e dias, sem ter uma rotina adequada, só para ter mais dinheiro. Então eu te pergunto hoje, qual é o preço que você está pagando para ter dinheiro? Porque o dinheiro, ele é ótimo como servo e péssimo como senhor. Porque o senhor do dinheiro é Mamon. Então nós vamos agora esclarecer algo muito importante. Jesus, ele chama apenas dois seres de senhores. Primeiro, Deus e Mamon. Então só existe dois seres que Jesus chama de senhores. Então muito cuidado, porque a palavra fala que a raiz de todos os maus é o amor pelo dinheiro. Não é que você não tenha, que você não queira ter, que você não deva ter o dinheiro. Não. O dinheiro é ótimo como servo e péssimo como senhor. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero ter contribuído. Lembre-se, muitos são chamados, Deus chama muitos, mas poucos são os escolhidos. O que é um homem escolhido? É um homem que foi escolhido por Deus e foi enviado por Deus para a terra. Então você e eu, nós fomos escolhidos por Deus, enviados para a terra para cumprir uma missão. Nós não somos daqui. Como assim? Nós somos da eternidade. Nós participaremos da eternidade eternamente com o Senhor. Amém? Então, a base para isso, para essa palavra, é João 15, 19. O mundo os amaria se pertencesse a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi, para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Então nós não pertencemos ao mundo. Então não se apegue às coisas que o mundo te oferece. O mundo sempre vai te oferecer prazer. Sempre. Sempre ele vai te oferecer prazer. O Senhor sempre vai te oferecer propósito. Uma vida de propósito. Um homem sem propósito é um homem sem vida. Então descubra qual é o seu propósito nessa terra. Pergunte para o Espírito de Deus e ele vai te falar.
E eu quero finalizar fazendo uma ilustração, tá? Aqui, ó. Nós vamos nós vamos desenhar uma árvore. Tá? Essa aqui é a nossa árvore. Não sou muito bom de desenho. O meu irmão é bom de desenho. Meus dois irmãos. Meu irmão Vinícius e meu irmão Wallace são feras em desenho. Agora nós vamos desenhar aqui os frutos. Eu vou colocar o nome dos frutos. Tá? Dá pra ver? Aqui, olha, o fruto é vaidade, aqui é orgulho e aqui é a raiva. Esses frutos, eles são produzidos por essa árvore. E às vezes nós, quando conhecemos o Senhor, nós queremos acabar com os frutos. Por quê? Agora eu conheci Jesus, eu vou parar, eu vou buscar não ser mais orgulhoso. Aí eu risco o fruto. Risquei o fruto do orgulho. Aí eu não vou mais ser vaidoso. Aí eu risco o fruto de vaidade. Eu não vou mais ser irado. Aí eu risco o fruto da ira. O fruto da ira. Porém, isso é uma árvore, pessoal. E a árvore, ela produz fruto. Então vai nascendo outros frutos. Olha, que eu risquei. E nasceram outros frutos. Pode ser a mentira, o roubo. E esses frutos, eles sempre vão estar produzindo. Então, por isso que hoje o Senhor, nessa noite, vem compartilhar com você e comigo que eu não tenho que me preocupar com os frutos. Os frutos, eu não tenho que acabar, porque nós queremos acabar com os frutos. Eu não roubava, agora eu não roubo mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Então eu corto o fruto. Não, nós temos que dar ele aqui, ó, na raiz da árvore. Por isso que o machado é posto na raiz. Agora, esse machado posto na raiz, ele tem um nome. E para me colocar esse machado na raiz, o nome é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Aprendendo, eu coloco o machado na raiz e elimino a árvore do mal. Então eu não preciso focar nos frutos, eu preciso focar na raiz. Porque focando na raiz eu acabo com a árvore. Amém? E os frutos, eles também são eliminados. Então, muito obrigado pela atenção. O vídeo ficou longo, mas eu acredito que todos vocês chegarão até o final e serão mais do que abençoados. Mais do que abençoados. Mais do que abençoados. Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que se propôs a ficar até o final desse vídeo, que está disposto, Senhor, a te conhecer. Eu oro para que o Senhor gere uma fome e uma sede dentro do coração deles e delas, Senhor, pela tua palavra, pela comunhão com o teu Espírito. E, Senhor, desde já eu vou repreendendo todo o espírito das trevas que estava na casa, na família, dentro dessa corrente celular que está sendo agora, Senhor. Sendo agora. Limpa o sangue dos meus irmãos, Senhor. Purifica, santifica. Que haja uma restauração nas células, Senhor. De cada irmão, de cada irmã que está vendo esse vídeo agora. Eu libero, Senhor, uma unção de cura. Que haja cura na vida deles e delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloque agora a mão em cima do lugar enfermo. Colocou? Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. E eu libero cura em teu nome, Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Possamos ter uma boa noite, na comunhão com o teu Espírito, um descanso na tua presença, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus.